bem, amigos do Cariocast? Falamos aqui direto da Praia do Flamengo 66, diretamente dos estúdios da Betamax Produções. Eu que vos falo, Guilherme Carvalho, empreendedor carioca, um dos líderes, né, community manager aqui da Cariocas Startups, que é a comunidade de startups aqui da cidade do Rio de Janeiro, e juntamente com meu amigo CH, né, o grande oráculo aqui da nossa comunidade, né? E viemos trazer aqui o Cariocast. E no Cariocast o nosso objetivo é entrevistar os empreendedores tanto do Rio quanto de Niterói e do estado do Rio ao longo do tempo. E falar, e agora a gente vai abrir o episódio de apresentação, falar um pouco da Cariocas, um pouco da Araribóia, um pouco da RJ, o que a gente espera, como a comunidade Cariocas começou, e o que eu espero como líder da comunidade no ciclo, no meu ciclo daqui para frente. E a gente vai trocar uma ideia aqui nesse tempinho, e aí seja bem-vindo, que vai me ajudar a mediar todas as entrevistas com as outras startups, os outros empreendedores. Seja bem-vindo, CH. Prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui novamente. CH, como todo mundo me conhece, meu nome é Carlos Henrique Leão. Eu sou de Niterói. Já venho nessa interação com o ecossistema de inovação já há muito tempo. A partir de 2010 foi meu início de conversas nesse sentido. A partir de 2015 ela se intensificou por conta de um grande advento que aconteceu aqui na capital, que chamava-se NAVE. A NAVE era um núcleo de autovalorização da Estácio, capitaneado pela Lindália Reis, uma das grandes atrizes, né, atores, agentes chaves aqui da nossa capital, e que tinha entre o corpo ali de pessoas envolvidas diretamente, Thiago de Furnas, tinha Bernardo de Luna, que hoje está na Thoughtworks, tinha Renata Salvini, que operava também bastante, uma série de outros atores que passaram por lá, Edson Mackenzie, Luiz Felipe Grossi, e muito mais gente, Marcelo Macedo da Tangerina, um universo de pessoas, Monique Fernandes também da Tagarela, um mundo de pessoas que eu conectei, conheci e interagi a partir de 2015 e que estavam naquele momento, né, melhor dizendo, naquele contexto de 2015, no contexto do embrião da Cariocas Startups, que era, naquela época, uma das primeiras comunidades, pelo menos percebida assim, visibilizada assim, de startups daqui do Rio, a começar pela capital. Então, ela tinha assim, a pretensão de, inclusive, alcançar o Estado já a partir dela. E assim foi. Então, naquele início de 2015, só para poder dar um contexto de tamanho, essa iniciativa partiu dali, desse berço que a NAVE ali proporcionou, né, colisão de espontânea de várias pessoas que estavam nesse ambiente, outras novas que vinham chegando e que estavam muito afim de participar. O nosso querido Ricardo Mota, com 2 T's agora, né? O Motoca, que a gente chama aqui. Alô, Ricardo Mota, hein? Queremos você aqui. Enfim, é parte desse embrião também, parte integrante desse embrião, e daquele embrião que existia, pode-se dizer que só eu e o Ricardo Mota que permanecemos ainda muito ligados, fazendo essa liga de transferência, né? Mas todos estão envolvidos nesse embrião, nesse corpo. Gustavo Mota eu ia falar do Gustavo Mota também. Gustavo Mota, queremos você aqui também. Muita gente nesse universo, e eu posso estar esquecendo de alguns, eu estou até com medo de falar. Guga Alves, muita gente. Uma galera, né? Muita então gente. A gente teve um embrião aí, Carioca. Joga na tela aí, produtor. Cariocas Startups, para quem não conhece, para quem está vendo, ó, segue a gente lá na @Cariocas Startups no Instagram e Facebook, ou então acessa cariocasstartups.com.br. Se você for startup, você pode acessar e responder nosso mapeamento e entrar em contato com a gente e por aí vai. Quem mais que a gente está? Vamos trazer as outras comunidades, que é o qual você também faz parte e lidera. A Araribóia Vale, eu conectei com ela em 2017, já conheci em 2016. Ela já existia desde 2014 e quem trouxe ela à tona foram os fundadores, empreendedores digitais da atual Hero Spark, numa fusão com a EDBox. Na época eles eram Idus, uma startup premiada, uma startup as duas são de educação e tecnologia. A Idus nasceu a partir de uma experiência que a BizSpark fez nascer, educação empreendedora, a partir de Niterói, falando com o Brasil, e os fundadores são pessoas do ecossistema desde a raiz. Você está falando de Rafael Carvalho, Bernardo Kirchhoff, estou falando de Maurílio Oberoni, uma série de pessoas que trouxeram a BizSpark e a Idus, a sequência à tona. A Idus tomou relevo, ganhou espaço, cresceu,
foi para fora, participou do Google for Launchpad, participou da 500 Startups, foi premiada aqui dentro também, lá fora. Aqui dentro ela foi premiada num dos nossos Startup Awards, né? Que é a CASE, o congresso Caramba! A CASE é o congresso anual de startups e empreendedorismo, promovido pela EBS Startups e que já tem aí década, né, já, de exercício de expressão uma vez ao ano, sempre ali por volta de novembro. A gente tem um encontro Brasil inteiro do mundo de startups e empreendedorismo inovador, o mundo atrelado a isso, e ali se conectam num evento grandioso que, enfim, hoje em dia já alcança a marca aí de 10 ou pouco mais de 10 mil pessoas, eventualmente até 15 mil pessoas, e é um evento que tem expressão de América Latina também já bastante relevante e significativo. E a Araribóia Valley fez-se nascer lá em 2014 e criou um grupo no Facebook para encontrar outros empreendedores que estavam por ali, permeando uma jornada parecida com a deles. Teve que ir para a gaveta lá para os seus 34, por aí, 35 pessoas ali no grupo de Facebook trocando, porque a Iduz tomou o tempo deles por todo, e aí, enfim, eles se dedicaram intensa e muito mais plenamente ao negócio Iduz, né? Que hoje, de 2019 para cá, numa fusão com a The Box de Curitiba, se deslocou para Curitiba e que fez nascer nessa fusão, nessa joint venture, a Hero Spark, que é um player significativo que a gente tem no Brasil, que ancora, com esses dois elementos, educação e tecnologia, o desenvolvimento da jornada de infoprodutores, principalmente, né, de empreendedores digitais. Então, é uma força. Bacana. E eu tive contato em 2017, só para não perder esse fio. Em 2017, eu tive contato porque eu levei para lá um dos grandes elementos que a gente também opera para caramba pelas comunidades, como fomenta empreendedor e como fomenta comunidades locais, desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, etc., por esse universo de empreendedorismo, inovação, tecnologia e startups, que é o Startup Weekend, né? Um programa internacional advento Techstar, né? da Techstars, e que é um senhor elemento, evento de ativação do empreendedorismo na sua origem, fomenta empreendedor. Que, inclusive, um dos primeiros que a gente teve aqui saiu uma das grandes startups, um dos grandes unicórnios que a gente teve aqui foi a Exitax. Um abraço aí para o Thales Gomes, entre outros. Né? Exitax acaba sendo mais conhecido. Exato. Teve outros também. A gente teve o privilégio de ter aqui no Rio de Janeiro essa... Hoje o Brasil tem para mais de 20 unicórnios. Né? Muito bom. E depois veio a RJ, né? Fala um pouquinho da RJ. A RJ... Comunidade. A RJ nasce a partir de 2018 ali, virada de 2018, 2017 para 2018, a partir de interações que envolvem a Techstars também. A Techstars tem um evento que se chama Unsummit. Então ela reúne pelo Brasil inteiro uma diversidade de lideranças de comunidades que se acercam ali para poder interagir, enfim, trocar. Tem uma entrega de conteúdo, tem uma entrega de relação, tem uma entrega de experiências trocadas de parte a parte, jornadas de cada canto do Brasil. E no caso do Unsummit aqui no Brasil, né? E nesse de 2017 para 2018 eu não estava presente, mas estava o Ricardo Mota, estava a Luísa Lutz, estava o Rodolfo Pombo, estavam outros atores aqui do Rio lá presentes participando, e uma questão grande fez eles trazerem à tona a RJ, que era, poxa, o Estado do Rio perdeu a sua representatividade, houve um espaço de lacuna, protagonismo, perdeu o seu protagonismo, perdeu até a sua visibilidade enquanto Estado, porque obviamente que existiam atores do Estado do Rio presentes em eventos nacionais e internacionais de grande relevo no campo do empreendedorismo e inovação, do universo de startups, ecossistema de inovação e startups. Mas eles não estavam conectados, eles não estavam cinéticos, eles não estavam integrados, eles não estavam enquanto um grupo representativo. Então, tinha uma capilaridade, né? E estavam cada um com o seu lado. E isso lado, se tornou visível ao longo de alguns anos, principalmente durante as Cases, que é o grande evento. Encontro, né? Um grande encontro que conecta o ecossistema brasileiro de startups. E a Luísa Lutz trouxe isso à tona, assim como os outros também fizeram, e aí fez nascer, cara, vamos criar uma espécie de fórum, vamos criar um corpo nuclear busca de integração para poder ter uma visibilização do Estado como um todo, buscar conectar essas pontes, comunidades de startups que estavam se desenvolvendo pelo Rio, e existem vários, já existiam naquela época algumas relevantes, como é o caso da Rio Sul Valley, que opera ali pelo Sul Fluminense. A época estava começando, mas já abarcavam 6 cidades, hoje operam com 12 cidades das 25, que são as que compõem essa região sul-fluminense do estado do Rio. E a Rio Sul Valley é uma comunidade que nasceu ali em 2016, depois da Carioca, que nasceu em 2015, e tomou relevo também. A Araribóia existiu em 2014, eu resgatei ela em 2017, hoje ela
saiu daqueles 34, 35, já tem aproximadamente 10 vezes, 340, 350 pessoas envolvidas e muito cineticamente integrada, né, integrada e interoperando com a cidade como um todo de Niterói. Muito bom. Enfim, a RJ nasce com esse propósito. E aí a grande materialização desse propósito, que obviamente permeou um processo de entendimento, de busca de concepção, de construção de um manifesto, de construção de meios, e ainda está nesse curso de ação, né? Porque em comunidades as coisas não são tão rápidas, é uma ação de caráter voluntário sempre, pro bono. As pessoas que estão integradas a esses movimentos, elas dedicam tempo a isso que elas entendem que no valor coletivo traz muito mais valor no ganho direto. Ou seja, tem muito a ver com give first, com give back, com entrega, com doação, com doação de tempo, intelecto, eventualmente até capital financeiro, que a gente também muitas vezes apoia diretamente financeiramente, coisas que a gente promove, e também do capital relacional que a gente consegue utilizar de nossas redes todas para fazer com que essas iniciativas ocorram e se desenvolvam. De smart money, né? É uma relação de tudo que você tem centralmente, ou seja, sua rede social, seus capitais relacional, financeiro e eventualmente intelectual, todos presentes para poder fazer com que esse esforço seja de um ganho maior, ampliado em seu alcance e que impacte muito mais gente e promovendo esse caminho que a gente entende que a sociedade requer, necessita e pede, né? Clama por a gente. E aí, antes da gente entrar um pouquinho mais aqui na questão da Cariocas e tudo mais, nasceu o Cariocast, fala. É sempre muita coisa, né? Mas, enfim, a materialização da RJ, case de 2019. Hoje, vocês entram dentro do @RJ Comunidades Instagram, vocês vão encontrar uma série de conteúdos, mas mais abaixo, lá na época de 2019, vocês vão encontrar uma série de conteúdos que tem a ver com a case de 2019, em que a RJ se visibilizou novamente, ou seja, o Estado do Rio, seu corpo de empreendedores, empresários relacionados protagonizou à inovação, ali os principais lideranças de diversos vetores, da academia, do governo, etc., ali se reuniram e foi visibilizado durante o evento por diversas ativações que aconteceram no evento. O tamanho do Estado do Rio voltou a ser visibilizado e começou a se protagonizar de novo. Para quem não conhece o case é uma confraternização anual, né? É a conferência anual de Startups e Empreendedorismo, realizada pela BS Startup lá em São Paulo. Né? Com a ajuda das comunidades do Brasil inteiro, com a ajuda dos atores e lideranças do Brasil inteiro, nessa divulgação, nessa propagação, e ali é o ponto de encontro. Aí nasce, agora, sobre a nossa liderança aí, o Cariocast aqui na comunidade Cariocas. Não, fala da virada de chave aqui que a Cariocas tem. Não, a gente vai falar, mas aí antes eu quero fazer um disclaimer aqui, né? Fazer um jabá, né? Vamos fazer um jabazinho. Quem está nos apoiando nessa primeira temporada, vamos jogar aí, Sai do Papel, que é um hub de inovação e empreendedorismo que apoia empreendedores e aceleração. Exatamente, aceleração de startups. Idealizadora responsável central, não única, mas central pelo Rio Innovation Week. Já vai para a sua terceira edição aqui no Rio, início de outubro. De 3 a 6 de outubro, não perca. Rio Innovation Week. Brasil inteiro veio. Mauá. Quero mandar um abraço aí para o Carlos Júnior e Léo Filardes aí. Júlio, Léo Filardes, Alex O'Grady, tem tanta gente. Tem tanta gente aí, né? O que mais? Quem mais está com a gente aí? Fala. FCJ Rio de Janeiro, @FCJ Rio de Janeiro. Aí já é uma expressão direta minha, com mais Marcelo Ambrosio, com mais Edmundo Fonassari, com mais agora Marcelo Pfein, mais um grupo de outros acionistas. Estão permitindo. Do grupo. A gente está atuando enquanto uma Venture Builder, ou seja, mais de um apoio, suporte e funcionamento das startups mais ali no early stage, a partir das operações começando, etc., para ganhar tração em escala. E para fechar, a The Work Marketing, que é uma agência de comunicação e marketing que está nos ajudando, me ajuda aqui, eu na liderança da Cariocas Startup, me ajuda com conteúdo, a produção ali da parte de design, gestão de rede social, tráfego pago, site, enfim, tem uma série de serviços ali que a gente pode oferecer e está nos ajudando, me ajuda, pelo menos desde o ano passado aqui, a realizar aqui o material que a gente produz aqui para a comunidade carioca. Você pode conferir lá no @Cariocas Startups no Instagram. E aí a gente volta aqui para o Cariocast, para a primeira temporada. Que experiência, hein? Exatamente, né? Essa é uma das coisas que a gente mais precisa e mais procura ter, e nem sempre a gente consegue ter guardando consistência, mas a gente sempre procura dar visibilidade aos empreendedores das bases locais que a gente representa. Que é um dos papéis aqui fundamental, um pilar aqui da comunidade, né? E que eu tive o privilégio de entrar em agosto do ano passado através
através da minha experiência com Startup Weekend, Beauty Tech, primeiro Startup Beauty Tech no Brasil. Eu participei como participante normal, tive o privilégio lá de fazer parte de um time, onde eu conheci a Fernanda Corecha, que é uma das líderes também da comunidade aqui. Hoje está na EBT, né? Hoje está na EBT, um abraço para a Fernanda Corecha, que inclusive queremos você aqui na mediação. Sim, tem que vem para cá para a gente poder falar, bater um papo com as outras startups. Eu também sou fundador de startup, fundei Aí eu vou contar um pouco de como é que começa a minha história, né? Porque, na verdade, eu vim da indústria beauty e da área tradicional, né? Eu empreendo já desde o ano 2000 que eu empreendo, que eu trabalho, empreendi, montei um salão de beleza, que é a minha expertise, a minha área, já há muito tempo, há mais de 20 anos que eu atuo nesse segmento. Quando foi, eu acho que o grande estalo começou por volta de 2012, quando o Facebook praticamente comprou o Instagram, e a gente percebeu ali na parte operacional do negócio que as coisas iam mudar. A gente estava tendo uma mudança também institucional dentro do Rio de Janeiro, com a regulamentação da profissão de cabeleireiro e tudo mais, eu fazia muito parte ali do sindicato dos patronal dos cabeleireiros e tal, e já estava acontecendo já o início, o embrião de uma mudança na parte de salão parceiro, aquelas coisas todas, da parte regulamentar da profissão, junto com a relação de trabalho. E, paralelamente, a gente teve esse advento da internet, tecnologia, e o Instagram começou a mudar um pouco a forma como a gente vendia serviços de beleza. Isso acabou criando um novo nicho, né? A parte digital. Eu comecei a ligar aquilo ali e falei, bom, aqui isso em termos de business, futuramente isso vai dar, isso dá samba e tal. Eu vou olhar com carinho. Quando foi por volta de 2014, 2015, eu já estava idealizando de abrir uma agência de marketing que fizesse, que começasse a prestar esse tipo de serviço para empreendedores. Aí eu tive um momento que foi um pouco chato na minha vida. Em 2015, eu tive um filho, e 9 meses depois esse filho veio a falecer. Eu passei por um processo de transformação muito grande. E aí, o que eu trabalhava já não me satisfazia mais, eu precisava de um outro propósito. Aí eu acabei conhecendo, dentro de um workshop e tudo mais, um hub que era no Sul, né? E eu falei, cara, eu quero trazer esse hub, eu quero trazer algo similar, né, para os empreendedores e tal. E aí, nessa coisa de sair da área física para a área digital, essa transformação toda de transição de carreira, tudo essa salada que aconteceu comigo, veio essa ideia de fazer primeiro veio a agência de marketing, eu fiz alguns testes e tal, o mercado precisava de mais serviços e ferramentas, aí eu trouxe a ideia de vir o Beauty Hub, e aí foi em 2016, eu fundei o Beauty Hub, e comecei a validar, né, não a validar as ferramentas e tudo mais, buscar o mercado. Passei ali uns 2 anos validando, só que essa área de empreender é muito solitário, é muito difícil. Eu já tinha expertise porque eu já empreendi há muito tempo, mas quando a gente vai para o digital, eu pelo menos não sabia que tipo de CNPJ eu tinha que abrir, que tipo de como é que se diz? Tributação. Constituição tributária. Arranjos, né? Exato, eu ia ter na minha empresa, enfim, um monte de coisa que eu não tinha resposta. E aí eu fui começar a buscar em alguma coisa. Eu cheguei até a BS Startup, né, como um pilar principal ali, conheci, e dentro do Rio de Janeiro comecei a buscar. Eu sei que eu tinha pessoas, tipo, uma galera muito inspiradora, que o Alfredo do grupo G4 lá, tanto Alfredo quanto o Alfredo Soares, como o próprio Thales Gomes, eu aprendi muito com eles. E aí eu fui procurando. Também que tá nesse segmento. Exato. E aí eu cheguei até a Cariocas. Só que a Carioca estava começando, era um embrião e tudo mais. Eu mandei mensagem e não tive retorno. Pois bem, eu continuei empreendendo, botei para validar o Beauty Hub e tudo mais. Logo depois
teve a pandemia, a gente acabou pivotando, quebrando com a pandemia, eu acabei construindo uma outra solução, que foi um marketplace, marketplace de serviço de beleza, ou seja, o meu objetivo já era diferente, era gerar demanda para os players que eu atendia, para os clientes que eu atendia, então a gente criou uma solução muito similar como é que é o nome? Ao iFood, né? A gente gerava receita, gerava demanda para os estabelecimentos, e aí eu fui para esse Beauty, aí voltando, eu fui para esse Beauty Tech, para esse Techstar Beauty Tech, que foi feito lá no edifício da L'Oréal, em agosto do ano passado, foi quando eu tive contato com o pessoal da Cariocas. Bom, eu passei por muita dificuldade, né, de aprendizado, de entendimento, e aí a Cariocas estava meio parada. Falei, bom, vou pegar e vou trazer de volta essa iniciativa, porque igual a mim tem uma série de empreendedores que estão por aí no limbo. Eu capinei no seco, né? Eu não cheguei, quando eu cheguei não era tudo mato, não, mas eu tive que aprender muito na prática. E hoje, o que acabou acontecendo foi um movimento natural que eu vi, gente, igual a mim tem um monte. E quando você começa, eu sou um cara que eu sou meio trator, até falei com a Fernanda e com o Moto, falei, cara, quando eu pegar para fazer, eu vou sair fazendo, e aí foi. Bom, eu peguei, saí fazendo um monte de coisa, peguei a parte de comunicação, enfim, já começamos a atuar na área de mapeamento para entender as startups, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente pode ajudar, e as coisas foram acontecendo. Hoje, o próprio Cariocast é uma dissidência disso, né, de algumas das iniciativas, e aí eu fui me tornando líder, né, eu fui liderando essas iniciativas, e isso não é uma coisa assim, a comunidade não é minha, eu quero que isso sirva de inspiração para os outros empreendedores, para que a gente possa se apossar dessa propriedade, se apropriar da comunidade, para que a gente consiga não só trocar, como o próprio CH falou, né, um give first, um give back, trocar experiência fundamental. E aí eu volto até a falar do Innovation Week, que foi... Fátima, a comunidade não tem dono, a comunidade é a comunidade. A comunidade é a comunidade. As pessoas que compõem a comunidade que deveriam se apropriar, enfim, exato, assumir muitas das vezes esse papel de liderança que é necessário, né, para a comunidade. Exato. E eu faço um gancho com o Innovation Week. Isso desde do final, do início do último trimestre, né, do ano passado para cá. Agosto de 2022. Mas justamente porque ele está, eu posso dizer que ele está ressuscitando, mas na realidade está ressuscitando e renovando. Está criando um recheio, está fazendo uma nova... Quase uma passagem de bastão praticamente empírica aí, né? A Carioca Startups, ela estava mesmo... Ela adormecida. Foi recuperada em 2018, 2019, depois entrou em suspensão de novo, foi recuperada por um espaço pequeno de tempo com a Ive, com a Fernandinha, com o Eric Meloni, depois entrou em suspensão de novo, e aí você pegou... O bastão ali, tomei ali a atitude... Setembro, outubro do ano passado, 2022, até aqui, e já deu outra cara, outra conformação, outra atividade, está vibrante a Carioca Startups de novo, e muito se deve a você e a equipe que você puxou para te ajudar. Exato, tem uma equipe aí, tem não tá sozinho, não estou sozinho, tem um time que ajuda, e eu espero que outros empreendedores... A própria, né, The Work Marketing é uma da corpo de pessoas que ajudam nesse sentido. E eu acho que, como a gente teve um evento há pouco tempo aí do nosso start de 2023, eu acho que faz parte os próximos os empreendedores que estão envolvidos, eles precisam ser... eu até posso dar um spoilerzinho aqui, que a gente está criando até meio que uma célula, não posso... Fala do evento de sábado, para poder colocar as pessoas no contexto. Sábado que a gente teve, dia 27, no último dia 27 de maio, a gente teve o Start 23, juntamente com o Sebrae, com o apoio da Marília e do Sebrae Rio de Janeiro, RJ, que foi o início, né, onde a gente trouxe um evento onde a gente conectou todas as startups, inclusive... enfim, o objetivo de trazer, de entender a demanda, de entender as necessidades que os próprios empreendedores estão enfrentando, eles fizeram rodadas de negócio com outros, com rodadas de network, rodadas de negócio com investidores, então foi bem legal. E é isso, acho que o nosso movimento... Para marcar para tia. O trabalho que ele trouxe um mapeamento que tem mais de 60 startups, talvez quase 70. A gente está num total de 400 startups mapeadas e do último mapeamento que eu comecei, já está em 70, 80 startups. Isso, novas. Um mapeamento novo que ele fez, que teoricamente muitas delas são iniciativas novas ou próximas da origem. Enquanto que lá na Cariocas, no grupo de Slack que ainda se mantém, tem mais de 1.000 membros também, que talvez alguns deles ainda estejam aqui, nesse grupo de continuidade, mas eles também têm aí, novamente, estou fazendo um chamado aqui,
e a gente vai, obviamente, conectar isso em algum momento e integrar para poder fazer né? com que isso seja reativado, eles têm aí uma construção de um novo espaço que a Carioca Startup está puxando para poder, enfim, fortalecer enquanto comunidade, conectando, integrando, enfim, fortalecer esse grupo todo de pessoas que ainda estão operando seus empreendimentos, ou ainda estão nesse campo, nesse ambiente digital no Slack por hora, fazendo com que as suas iniciativas se integrem, se interoperem, se visibilizem, enfim, sejam conectem, uma oferta de se colaboração. ajudem, né? Isso. Se oferta de colaboração. Então, que eu tem acho muita que é gente isso. lá em diversos níveis de maturidade, com jornadas diferentes jornadas, diversas, né? E com segmentos e setores de atuação totalmente diferentes também, mas todas elas com uma coisa em comum. São da Carioca Startups, tiveram, ainda estão, e são aqui do Rio, são da capital. Exato. E aí eu faço um convite, porque o que acontece? Eu tive a minha jornada, a minha curva de aprendizado, mas até onde eu cheguei, tem muita gente que está vindo ainda até onde eu cheguei. Sim. Agora, para onde eu vou, já teve muita gente que já chegou. Então, eu ao mesmo tempo que eu aprendo com quem já está lá na frente, tá no lugar onde eu quero chegar, eu também ajudo, eu ensino e contribuo com quem está querendo vir para onde eu estou. Então, independente da fase que o empreendedor esteja, mesmo que ele esteja ideando, na fase de ideação, validando, prototipando a solução dele, tem toda a jornada e a curva de aprendizado que ele tanto pode absorver dentro da comunidade com outro, seja com mentor, né? Você é um dos mentores ter ajuda, ter atalhos, ajuda, ter colaboração. Exato. Porque nem tudo é só investimento e dinheiro, partilha, né? Troca. Troca. Eu lembro muito dessa troca. Inclusive, diminuir as dores de estar empreendendo solitariamente. Exato, porque, isso é o principal. Eu, por exemplo, cara, eu tive uma experiência muito boa no Innovation Week, principalmente na primeira edição, que foi o quê? Eu comecei a procurar empreendedores, eu estava foi bem pós-pandemia, e foi no começo de operação praticamente que a gente estava com o aplicativo Built, que é o marketplace de serviços de beleza. Eu não tinha contato com ninguém que tivesse algo similar. Acabei até conhecendo lá, e o principal, para mim ainda era muito novidade o conceito de custo de CAC, LTV, de growth, e eu precisava, e já estava na fase de eu ter que ir para o mercado para mostrar minha solução para captar, não só captar cliente para os meus clientes, para vender as ofertas. E eu precisava aprender na prática, ter esse feedback com a galera que já estava operando, que já estava tracionando, para saber, gente, o que é CAC, né? Como é que eu faço essa estratégia de growth, como é que eu baixo o custo da aquisição de um usuário, de aquisição de um cliente, né? E isso você só consegue na troca. Entendeu? Quem está passando por isso consegue. Guilherme, olha só, olha, eu testei isso. Porque não adianta, se eu ficar perdendo meu tempo e o dinheiro para poder ficar testando, sendo que já tem uma série de pessoas e empreendedores que já testaram os caminhos, qual o tipo de canal que ele abordou, qual o investimento, como é que foi a conexão, enfim, tem muito aprendizado por aí que pode ser trocado, independente se é da mesma indústria vertical ou não. Então, eu aprendi pra caramba com muitas verticais, principalmente dentro do evento do Innovation Week, que eu tive uma possibilidade de conexão muito grande com muitas startups. E, cara, para você ter noção, eu saí do Innovation Week com custo de R$150 o usuário que baixava meu aplicativo. Em 2, 3 meses depois, eu baixei para 15, 20 ou 15 reais, só aplicando um pouco do conhecimento da troca de prática. Não era nenhum cursinho, nem ninguém que estava me ensinando a fazer alguma coisa, não. Da galera que estava ali. Isso como startup, me ensinou muito, me encurtou muito. Minha curva de aprendizado. Isso só a comunidade pode proporcionar. Só o engajamento, só o entrosamento, só essa conexão pode proporcionar, seja ela localmente ou globalmente, a comunidade ela desenvolve um papel. E aí foi um pouco do propósito que, gente, do jeito que eu, da mesma forma que eu, em dado momento, estava no limbo, eu precisava também ajudar a fazer com que isso ganhe mais. E aí eu tive o acolhimento também, o seu e o do Mota, que eu acho que me ajudaram muito a me situar, o que eu fazia, como que eu podia fazer. Vocês, sem dúvida, não é à toa que o apelido dele é o Oráculo, né, cara? O cara, ele e o Mota também tem uma bagagem muito... O Mota tem uma riqueza naquela muito sensacional, e acaba que é isso, né? A doação. Tem muita gente, capital intelectual acumulado nessas pessoas todas, e outras que vêm, é imenso quando a gente começa a compartilhar e trocar. Então é fundamental que isso aconteça. Ao invés de ficar guardando para a gente o nosso conhecimento, exatamente,
a gente partilhe ele com os outros e realize trocas. E é o que a gente procura. A cultura da comunidade, ou a cultura que a comunidade resgata, melhor dizendo, que é uma cultura humana, da origem, ela se traduz por aí. E aí chega o Cariocast para poder ajudar a gente a consolidar um pouco desse conhecimento e levar um pouco, a trocar essa Tivemos troca. nessa temporada 10 empreendedores, né, dentro desse novo mapeamento que você fez. Exatamente. Aqui sendo visibilizados em slots de 20 a 40 minutos, dependendo da disponibilidade que cada um tinha. E foi uma experiência rica que você buscou magistralmente, de novo, dividir bem, buscar diversidade, tanto de todas as ordens. De né? tudo. Gêneros, Tanto a vertical, de gênero, enfim, de tudo. O máximo, isso é uma busca contínua nossa, obviamente, sempre buscando ampliar essa percepção e essa apropriação continuamente. E foi muito bem colocado. E, cara, eu fiquei feliz pra caramba, porque além de participar contigo, a gente descobriu. Cara, foi muito sensacional e ter esse apoio e suporte todo da Metamax Produções, que pô, foi um puta do encontro, vamos falar real, né? Exatamente. Encontro de pessoas, encontro de meios e de ações, foi do cacete. E, cara, conheci gente nova. Desses 10 empreendedores, eu posso dizer que eu conhecia 4 deles. 4 eu conhecia já, por conta das minhas interações. As outras 6 pessoas eu não conhecia, conheci aqui. E isso é sempre muito rico para a gente, para todos nós, né? E eu sinto também que, tanto para você, quando a gente troca, percebo que esse sentimento também é teu, e percebo nessas pessoas também que vieram para cá. Uhum. Até aqui na galera, né? Que, pô, até na galera aqui da Betamax. Que eu conheci agora também. Então, cara, isso é fundamental. Querer se conectar, se dispor a se conectar com pessoas genuinamente, francamente, ou seja, autenticamente, não só por uma relação de troca material, que também está incluída, mas não ela é a primária, é a privilegiada, a troca real, né, de pessoas, que é fundamental que aconteça. E aí, quando a gente chega, eu acho que a gente desenvolve o nosso papel, o nosso propósito. Isso. Né? Eu acho que esse é o principal. E foi isso. Preparem-se, que a gente Vem mais se divertiu pra caramba. Quando isso daí for a público mesmo para todo mundo assistir, eu espero que tanto quanto a gente se divertiu e ficou feliz em fazer isso, seja materialmente também percebido e, enfim, vocês também tenham esse sentimento e tragam pra gente, cara, mais referências, mais inferências, mais ideias, sugestões, provocações de melhoria, pedidos de coisas novas. Exato. Tragam patrocinadores. Alô, cafezinho, né? Cafezinho aqui pra gente, né? Trago um abraço, uma cervejinha também. Apoiar isso, porque eu acho que é de grande valia para todos nós que nos conectamos com esse tipo de universo. E eu sei que tem uma opção de gente procurando ou tentando descobrir um caminho de se conectar com esse universo. Tá aí uma porta aberta. Exato. Então, quer dizer, você que está aí no limbo, né? Saiba que tem aqui, seja com a Cariocas, seja com a RJ, seja com outras comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil, entre em contato com a gente. A gente tem empreendedores que podem estar se conectando e trocando. A gente tem mentores de diversas áreas de atuação aí que podem estar te ajudando, seja ela jurídico, administrativo, tributário, enfim, que pode estar colaborando e contribuindo para o desenvolvimento, para a aceleração da tua startup. Gente do mundo acadêmico, gente do mundo empresarial, gente do mundo setor público, governamental, sistema S, enfim, uma série de frentes. Gente do mundo do investimento anjo e venture. Vamos usar a razão de fonte de financiamento, porque investimento é mais uma fonte de financiamento. Exatamente, diversos. E existem diversas formas também dela se expressar enquanto investimento. E também aqui a base empreendedora local representada, reunida, adensada, integrada. O espaço da comunidade se propõe a ser esse ente. Exato. Que reúne, que conecta, que integra, que busca representar e advogar em prol desse corpo. Intra e extra, né? Hexa, né? É isso. Cara, acho que foi. Do caramba, a gente está nesse movimento, não é de hoje, integrando gente nova ao longo da jornada e cada vez mais polinizando e encontrando mais gente bacana interessada por fazer com que isso evolua. A entrega é uma entrega voluntária, sim, porque o impacto que a gente procura construir é muito maior do que preso a algum ente, alguma instituição, alguma coisa desse tipo. Ele requer instituições para materializar muitas das coisas que a gente busca viabilizar. Daí a ideia de associações, de organismos mais formais que busquem representar isso. É exemplo do que a Associação Brasileira de Startups no Brasil pretende
pretende, busca representar, mas que é muito difícil representar no contexto do Brasil, dada a diversidade, dificuldade identitária, de contexto, etc. É fundamental que comunidades insurjam nas suas localidades e, eventualmente, para materializar veículos de financiamento, veículos de suporte, veículos de apoio, veículos de impulsionamento a quem está começando, a quem está no que a gente chama de fase de inicialização de jornada empreendedora, ou quem está nas fases mais ao começo, né, mais próximo do começo, e também reunir com as que estão mais maduras para poder dar o give back, trazer, mostrar a jornada, enfim. Esse momento conectivo, essa indução conectiva e integrativa é papel que o núcleo que a comunidade representa busca ser. Exato. Até para o ecossistema como um todo. Não só o ecossistema de inovação, o ecossistema empreendedor. Empreendedor de uma forma geral. Tem muita gente no mundo que a gente chama, entre aspas, de economia tradicional, operando e precisando se conectar com esse universo, porque são veículos, né, de mundo presente e futuro que vão ter que ser alcançados de alguma forma, ou vão ter que ser abraçados de alguma forma também, mesmo em sendo um empreendimento tradicional, de uma loja física, de uma padaria, de um cabeleireiro, do que quer que seja. Isso tudo permeia o universo moderno que contempla isso, né? É isso aí. Então, espero que vocês estão assistindo esse primeiro aqui, esse start aqui. Goste, curta todos os episódios, os 10 episódios que vêm aí à frente, com as startups, com as soluções, com os empreendedores. Agradecer aqui. Todos eles vão receber um brindezinho, tá? Que é a Cacazinha, que é a filhote da nossa. Aqui atrás está a Cacá, que é a nossa mascote, né? A unicórnio, que é o símbolo aí da canequinho, as camisetas. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai ter uma lojinha também para as pessoas que queiram comprar por encomenda, obviamente que a preço de custo ou alguma coisa marginal para simplesmente para ou também, exatamente, para poder ajudar aqui a nossa. É isso, foi. Bom. Como é que as pessoas se conectam com o Guilherme Carvalho? Guilherme Carvalho, eu estou no Instagram guilhermecarvalho.mkt e a Cariocas, Cariocas Startup, @Cariocas Startups, ou no LinkedIn também, Guilherme Carvalho, tá? E como é que as pessoas se conectam com o CH? O CH está no Instagram como @CHLeão, CHLEAO, e se vocês quiserem conectar e conhecer minha rede, tá lá, persigam lá o taggo.one/CHLeão, ou seja, tago1/CHLeão, aí vocês conseguem pegar também a rede lá. A gente se conecta também pessoalmente. Foi. Então foi um prazer estar aqui. Foi um prazer tocar essa temporada do Cariocast. Gui. Valeu, cara. Obrigado demais, cara. Muito bom. Foi sensacional. Eu tô doido pra ver isso a público, cara. Eu tô segurando. Já mostrei pra alguns, já ficou, cara, que do cacete. Foi legal, né? Vamos junto. É isso. Betamax. Abraço, Betamax. Quem abraço tá com a gente hoje? Juan agora acompanhando esse traço, porra. Tá na mesa aí. Parceirão, Fábio, Gustavo, uma galera boa pra caramba que tá aí. Abraço a todo mundo, a produção. Quem quiser se conecta aí, demais. Betamax, Estúdio Betamax Produções. Conheçam a Betamax Produções, @Betamax Produções. Isso. Praia do Flamengo 66. Esse é o Cariocast, que tá nascendo a primeira temporada. E aí, divirta-se aí, conecte com as startups que vêm por aí. Aquele abraço. Tchau. Fui.